fazer a leitura do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 24, versículos 36 até 44. Mateus 24, 36 a 44, onde lemos: Jesus continuou dizendo: mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Lembrem disso. Se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Essa é a leitura do Santo Evangelho. Podem sentar. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, dizer da minha alegria pelo convite de poder hoje dirigir a palavra, num dia tão especial, especialmente para os confirmandos, suas famílias, seus convidados. É um prazer muito especial, pastores aí que me convidaram para esse dia, eu fiquei muito honrado com isso. E é um dia especial. Ele não é especial apenas pela confirmação desses jovens. Os que são aqui da igreja devem ter percebido que essas coroas penduradas, essa com uma vela acesa, que o pastor já explicou, aqui na frente tem toda essa decoração, indica que começou uma fase nova, um novo ano da igreja. Ano novo da igreja. Interessante isso. Vocês estão começando a vida de confirmados no ano novo da igreja. Agora, se hoje é o ano novo, domingo passado era ano velho. O fim do ano da igreja, do ano passado da igreja. Parece que um ciclo se completa e outro começa. Aliás, foi assim que Deus criou o mundo, lá em Gênesis, na Bíblia, bem no início. É assim também. Ele fazia as coisas um dia, aí dizia, houve manhã e tarde do primeiro dia, aí no outro dia começava um outro ciclo, houve manhã e tarde, e aí adiante, até que chegou o dia do descanso, sábado, e aí descansaram. Não era lei trabalhista o dia de descanso, mas tinha descanso. Foi previsto por Deus que as pessoas passam por ciclos, que elas têm que cumprir esses ciclos. E esse ciclo que vocês estão dentro, ele já havia na Bíblia desde a da antiguidade, antes de Cristo. Já se ia ao templo, em Jerusalém, num lugar especial. Quando a gente fala o templo em Jerusalém, sabe, eu não sei se era pura ignorância minha, e eu já tinha estudado teologia, eu nunca tinha me dado de conta como o território de Israel, lá onde esses acontecimentos foram acontecer a primeira vez, como ali as coisas em relação ao nosso querido Brasil são pequenas.
Era uma jornada, né? Caminhando a pé, a gente atravessa aquilo numa semana. Então é tudo menor. Então eles iam ao templo em Jerusalém. Isso às vezes significava uma jornada de 2 dias, 7 dias, 10 dias, quando muito, quando a pessoa tinha dificuldade de se locomover, mas ela ia ao templo. Vocês lembram que até lá em Lucas conta que o menino Jesus foi levado ao templo logo que ele nasceu? E no mesmo capítulo conta que com 12 anos, mais ou menos a idade de vocês, ele foi ao templo de novo. E aí ele já tinha uma certa independência, ele já podia andar com os amiguinhos dele, tá? E até se perdeu, eu não sei se ele se perdeu dos pais ou os pais se perderam dele. A história bíblica mostra, parece que os pais se perderam do filho, em vez do filho se perdeu dos pais. E os pais, cadê o nosso filho? Eles foram atrás dele, e ele estava lá no templo, falando com os doutores da lei, todo mundo admirado. Ele gostou de ir ao templo. Vocês, esse ano, os últimos 2 anos, vocês vieram aqui cumprindo esse ciclo. Estão percebendo? Né? Da vida de vocês. E agora, vocês esperaram por esse dia. E agora? Como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser? Voltando na história, que a gente estava lá no tempo da Bíblia, logo depois da época do Novo Testamento, na igreja cristã, a igreja primitiva, começaram a escrever livros. A Bíblia já estava escrita. O Novo Testamento, inclusive, já estava escrito nesse período que eu estou falando para vocês. E aí escreveram um livro chamado Didaquê, era o nome em grego, o ensino dos 12 apóstolos. Alguns achavam que esse livro era tão importante que ele devia estar dentro da Bíblia, mas nunca foi, nunca fez parte da Bíblia. Mas o que era Didaquê? Era um livro de instrução da igreja, um catecismo da igreja daquela época, Didaquê. E as crianças eram ensinadas dentro daquilo. E essa tradição foi acompanhando a história da igreja. Na Idade Média, quando começa a Idade Média, já é quase o ano 1200, havia um homem chamado Tomás de Aquino. A gente ouve falar, ele São Tomás de Aquino, não é assim? Então, Tomás de Aquino, ele escreveu muitos livros. Ele escreveu um livro que é famoso até hoje, tem vários livros dele em português, Suma Teológica. Mas eu queria falar de um livro que ele escreveu, uma exposição do credo. Vocês estudaram o credo, esse mesmo credo apostólico, os 3 artigos, ele dividiu em 12 capítulos, era uma outra tradição que seguiu na época. Para quê? Para instruir as pessoas na fé que elas tinham. Porque é importante instruir as pessoas na fé que tinham. E aí eu vou dar um outro pulo na história. Quando chega na Reforma, Lutero fez a obra da Reforma. Muita gente já ouviu falar das 95 teses e dizer aquilo que é o ensino. Não, aquilo era parte do pensamento, da reflexão de Lutero na época. Depois ele começou a organizar aquelas pessoas que seguiam essa maneira de ver a fé cristã. E ele viu que o grande problema que havia na igreja, e na igreja daquele tempo, quando ele olhava a igreja, não é como hoje, a minha igreja, a tua igreja, a outra igreja, ele pensava na igreja, disse que o grande problema é a ignorância. As pessoas não sabem o que é a fé cristã. Havia até uma anedota que contavam, se falava a língua do Império Romano, né? Era o latim. Então eles contavam assim uma anedota, diz que a pessoa tinha fides carbonarium, né? Fides carbonarium, parece bonito, né? É a fé do carvoeiro, do homem que faz carvão do churrasco da gente, né? Então, a fé do carvoeiro. E qual é a piada disso? É que perguntaram para um carvoeiro, o que você crê? O que você crê? E o carvoeiro respondeu, eu creio o que a igreja crê. Não é bonito?
Eu creio o que a igreja crê. Aí perguntaram para ele, sim, e o que a igreja crê? E ele respondeu, a igreja crê o que eu creio. Será que essa fides carbonarium, ela está muito presente em nossos dias? Se perguntassem para as pessoas das igrejas, não de fora, o que a igreja crê? Será que eles não iam dizer, mais ou menos que nesse carvoeiro? E é por isso que vocês foram para a instrução, para vocês não serem como essa fé ingênua do carvoeiro. Vocês têm que saber o que vocês acreditam. Como nós todos temos que saber no que acreditamos. Por isso que a gente estuda e quer saber quem é Deus, o que Ele quer, os 10 mandamentos, qual é a vontade de Deus para a minha vida. E depois a gente vê o resumo da fé, o credo apostólico. E depois que a gente sabe quem é Deus, quem somos nós, como deveríamos ser nós na vida, a gente faz o que? A gente ora para Deus, Deus me ajuda a ser assim. Pai nosso que estás nos céus. Vem o Pai Nosso e a gente estuda o Pai Nosso. Por que Jesus disse, orem assim? Por que aquele modelo de oração? Qual é o conteúdo que eu deveria orar? E aí depois que a gente ora, a gente começa a ver o batismo, que coisa bonita o batismo. Eu sei que há discussão se criança deve ou não deve ser batizada, mas isso é mais ou menos como perguntar para um nenê se ele quer nascer ou não quer nascer. Ele nasceu. Por que ele nasceu? Porque Deus lhe deu a vida. É um presente, ninguém pediu para nascer. Às vezes o sujeito, quando chega numa idade da vida que fica revoltado, ele diz, eu não pedi para nascer. Olha, grandes coisas, ninguém pediu para nascer. É um presente que te deram. Ou você o recebe com alegria, ou você vai ficar reclamando o resto da vida, porque foi dada a vida para você. E assim também Deus nos dá a vida espiritual. Eu não desejei primeiro crer, depois eu fui crer e assim por diante. Não, quando eu me dei de conta, eu já cria. Quando eu me dei de conta, eu já existia, o meu coração já batia. Eu não disse, agora bate coração. A vida é um presente. A vida espiritual é um presente que Deus nos dá. E a gente cultiva a vida, como cultiva a vida espiritual. A gente aprende isso quando estuda o catecismo. Aí depois sobre a Santa Ceia, que hoje vocês vão começar a participar. Mas o que tem de tão especial nisso? Ora, é um alimento, é pão e vinho. Um alimento muito elementar que o ser humano, desde as mais tenras eras, ele come pão e bebe vinho. Agora, quando a gente o faz em memória de Jesus, a gente lembra que Jesus morreu na cruz. E aí é interessante, de novo, a Santa Ceia passa a ter um sentido especial, porque ali a gente está na presença de Jesus. E Ele nos convida a fazer isso todas as vezes, a participar. Veja, esse ciclo da vida, vocês agora estão começando um novo ciclo. É uma nova modalidade de viver, um jeito diferente de viver. E aí esse texto de hoje, aqui tem alguns textos, essas são as leituras do domingo de hoje. As leituras bíblicas, elas são uma combinação de textos, que elas nos ensinam alguma coisa sobre, inclusive para hoje. Vocês esperaram por esse dia, terminou, começa o novo ano, começa a nova vida. E agora? Como é que vai ser daqui para frente? Qual é a novidade? Qual é a novidade? E aí a Bíblia dá conselhos. Eu tenho a impressão que tem Bíblias aí nos bancos, tem? Tem? Abre lá no meio da Bíblia, nos Salmos. Esse primeiro Salmo, 122, vocês acharem esse Salmo lá, eu vou tentar com uma mão só achar aqui também. (122). Quem tem celular pode abrir o celular também, né? Hoje a gente liga a Bíblia, né?
mas não está no WhatsApp, ele está lá no aplicativo da Bíblia, tá? Salmo 122. Canção de peregrinos, de Davi. Então, quando o pessoal, lembra que eu falei que eles iam para o templo? Então, ir para o templo era uma peregrinação, que eles chamavam. Então, quando eles estavam caminhando para o templo, eles cantavam isso aqui, ó. Indo para Jerusalém, eles cantavam esse salmo. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus, o Senhor. Então, domingo de manhã, a mãe ou o pai chega lá na cama e diz, vamos para a casa do Senhor. Fiquei alegre. É bem isso, mais ou menos. Mas fiquem alegres, é uma coisa boa. Ir para a casa de Deus é uma coisa boa. Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus. E agora aqui estamos dentro de Jerusalém. Eles caminharam, eles entraram em Jerusalém. Olha que bonita a imagem, né? Entraram em Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobem as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo, era a capital. Então aqui os tribunais, o rei julga com justiça o seu povo. Diz, olha que bonito isso, né? Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Orem para que haja paz. Esse é o primeiro conselho. Eu não sei onde é que vocês vão morar o resto da vida de vocês, se é num lugar só, é mais de um lugar. Mas onde vocês forem, esse é o conselho, orem por aquele lugar. Aqui que a gente está no Brasil hoje, orem pelo Brasil, ele precisa das nossas orações. Orem pelo lugar, porque na sua paz, vocês vão encontrar paz. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que conselho bonito, gente. A Bíblia é um livro da realidade. Por que a gente tem que orar pela paz? Porque nem sempre ela existe. Por que a gente tem que orar pela justiça? Porque nem sempre ela existe. É por isso. E quando ela existe, ela é tênue. Então orem por isso. Seja parte do vosso dia orar pelo país, pela cidade, pelo lugar que vocês vivem. É muito importante isso. O nosso mundo tem muito egoísmo. Cada um cuida do seu nariz, cada um. Não é assim que o pessoal fala? Cara, cada um tem que se virar. Não, não é assim. Ora pela cidade. Veja que esse presente da vida que Deus me deu e deu para vocês, Ele deu para todas as pessoas. São todos presenteados por Deus. E Deus quer que nós vivamos em paz. Orem pela paz. Conselho bom para essa nova. E agora, orem pela paz. Orem pela paz. É o que o Salmo nos lembra. As crianças nos dão, às vezes, lições sobre isso. Eu acho que muitas famílias, durante esse período que nós vivemos da política no nosso país, até se dividiram. Ou evitaram certas conversas que podiam ser duras. Mas quem não teve problemas nas suas conversas foram as crianças. Isso é coisa de adulto. A criança olha uma para a outra, daqui a pouco estão brincando, não perguntam nada e vão crescer. Eu conheço uma senhora, hoje ela trabalha numa missão, Sat7. Ela contou que quando ela era criança, ela vivia no Oriente Médio. Eu tenho a impressão que era no Líbano, bem no tempo da guerra. E ela era uma criança pobre. E aí, quando estavam lá dando tiro e jogando bomba, o pai dela tinha um carro velho,
pedaço de um carro velho que não andava, e o pai colocava as crianças lá dentro, fechava e dizia, fica aqui, arrumou uma caminha para elas, fica aqui brincando. E ela contou que quando criança ela brincava ali, às vezes caía bomba perto da casa dela, e eles continuavam brincando, a vida continua. A gente pode ter paz no nosso mundo, porque a paz também é um presente pelo qual a gente deve orar. Ter paz. Primeira coisa, é agora, vamos orar pela paz. O segundo conselho, ele nos vem tanto do Evangelho que eu li, como de Isaías. Achem lá o livro de Isaías. Isaías está aqui, ó. Isaías 2, 1 a 5. É um dos textos mais bonitos sobre a paz. Isaías, capítulo 2. Eu vou ler, ele está olhando para o futuro, eu vou ler o versículo 4, vocês acharam aí? 2:4. Deus será o juiz das nações, decidirá questões entre muitos povos. Eles transformarão as suas espadas em arados e as suas lanças em foices. Nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão para batalhas. Que texto forte, não é mesmo? A espada vai virar um arado. Não sei se todos sabem o que é um arado. Aquele arado mais simples era uma ponta de ferro ou de madeira que um cavalo ou um boi puxava e ia pela terra, rasgando a terra para ali plantar semente. A foice vai virar um arado. A espada vai virar um arado. E a foice é para colher, né? O que vai virar a foice aqui, ó? A lança vai virar foice. Em vez de lançar para matar, vai para colher comida. Que texto bonito para a vida de vocês. E agora, vamos ser embaixadores da paz. Uma boa causa. Jesus é o príncipe do quê? Da paz. Quando ele foi ao céu, ele disse, a minha paz vos dou. Não a dou como dá o mundo. Como é que o mundo dá a paz? É pela força, né? Ele força. O tratado de paz, o cara que venceu a guerra impõe o que ele quer. Agora é eu que mando. E ele diz, eu não a dou como a dá o mundo. Ele até disse que na igreja, entre vós, não é assim que o mais forte manda. A força está na fraqueza, está em Jesus. E Jesus foi morto e ressuscitou. Então, nesse novo mundo, outra coisa, trabalhem pela paz e vivam dignamente. Agora eu volto para o Evangelho, aquela leitura de Mateus. Mateus 24. E aqui ele diz que o pessoal casava, se dava em casamento, e bebia e vivia. Se eu olho o nosso tempo de hoje, como é que o pessoal vive? Estão preocupados com o quê? No meu caminho de casa, eu passo perto de da Universidade de São Paulo. Quando eu passo a noite ali, qualquer noite da semana, lugar onde sempre tem muita gente, é nos bares. Vocês já notaram isso? Não é nas bibliotecas, é nos bares. É curioso isso. Faz uns 10 anos atrás eu voltei para a universidade, nossa Universidade de São Paulo, fazer uns estudos lá. E a turma saía da aula de noite para comemorar. E aí o pessoal
diz, não, tem que aproveitar a vida. E o que o texto aqui diz? Ele diz uma coisa diferente, vigiem, vigiem. É interessante, a vida é um pouquinho diferente disso, vigiem, preste atenção, gente. Esse é o conselho que Jesus dá aqui, vigiem. E ele diz, o inimigo não avisa quando está vindo, por isso que tem que estar atento, tem que estar atento. Estar atento não é estar triste, perder a vida, ao contrário, é salvar a vida. Salvar a vida. Deus quer que vocês tenham vida longa, feliz, mas tem que vigiar. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe dizia antes de sair de casa, naquele tempo a vida era muito mais simples, ela dizia em casa, olha para os dois lados antes de atravessar a rua. Alguém já ouviu esse conceito? E é interessante o conselho, olha para os dois lados antes de atravessar a rua, até hoje, às vezes tem rua de mão única, mas tem que olhar para o outro lado também, né? E você escapa muitas vezes de um acidente por causa desse conselho. Esteja atento, bonito conselho. E aí, vigiem. Uma das coisas importantes para vigiar é a oração. Vocês já experimentaram fazer orações? Tem muitos tipos de orações. Tem as orações que a gente faz de cor, sabe de cor. São boas. Ainda bem que a gente sabe algumas de cor. Eu até hoje faço algumas orações que eu aprendi, mais ou menos na idade de vocês. Eu faço aquelas orações. A minha mente está meio confusa, eu faço uma oração daquelas. Mas tem horas que a gente abre o coração para Deus. Abra um coração para Deus. Falem com Ele. Ele vai ajudar vocês. Às vezes a gente acha que sabe tudo, mas Deus sabe mais. Mantenha a humildade. Ore e ande por esse caminho. É um bom caminho. É um bom caminho. E agora? E aí eu vou terminando. Esse ciclo que terminou da instrução de confirmandos é seguido por um novo ciclo. Vocês têm mais responsabilidade, vocês estão entrando numa nova fase da vida de vocês. Vocês têm que fazer decisões que até gostariam de empurrar mais para frente, mas são decisões que vocês têm que tomar. Tomem elas com segurança. Vocês aprenderam, vocês sabem. Mas sejam humildes, consultem sempre de novo a palavra de Deus. Tá bom, gente? E agora, como é que vai ser? Com Deus vai ser bom. Amém? Amém. Nos colocamos de pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.